como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, Ele é poderoso, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. que vem aos Nós céus, proclamamos, Jesus, temos o teu reino, Senhor. poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso Grandioso, grandioso, o Deus que pode tudo, o Deus que, se for necessário, te faz andar sobre as águas, o Deus que é grande, que é forte, que é poderoso, que é vitorioso, 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 sempre foi, sempre será vitorioso. Adore a esse Deus. vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, teu trono acima está, teu nome imutável é. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Agora, com bastante alegria, vamos declarar que Ele é o nosso Rei. Todo tempo eu te louvarei, nos grandes vales eu te bendirei, na alegria ou na dor, direito és meu Deus. As montanhas eu escalarei, e sobre o mar em tempestade eu andarei. Em suas mãos eu sei que estás, meu coração, Senhor. E quem irei buscar senão a ti?
te bendirei. Na alegria ou na dor, direi tu és meu rei. As montanhas eu escalarei, e sobre o mar em tempestade eu andarei. Em suas mãos eu sei que está meu coração, Senhor. E quem irei buscar se não a ti? E quem irei clamar se não a ti? Pois direi aos povos quem tu és o meu Senhor, tu és meu Rei, meu Salvador. A tua luz me alcançou, por onde for levarei teu amor. Tu és meu Rei, Senhor, tu és meu Rei, meu Salvador. A tua luz me alcançou, por onde for levarei teu amor. Levarei teu amor. Levarei o teu amor. Levarei o teu amor. Aplauda o seu rei. Aleluia. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, enquanto a gente canta essa canção, você pode depositar no gasofilácio, um de cada vez para evitar aglomeração. Senhor Deus, eu já te agradeço, Senhor, por todos os dízimos e por todas as ofertas que serão depositadas aqui, Pai. Peço sua bênção sobre aqueles que irão depositar e sobre aqueles que não têm, Jesus. Abençoa igualmente, ó Pai, de uma forma especial a cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Adore ao Te Senhor. adorarei. Enquanto você adora, Ele envia anjos para mudar o seu destino, para cuidar da sua família, para trabalhar em seu favor. Apenas adore. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei.
te adorarei. Restaura-nos, ó Deus. Estás aqui, Enche-nos, ó Pai, restaurando os com o seu Espírito corações. Santo, Deus. Te adorarei. Opera em nós, ó Pai, o seu querer. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Você não Meu precisa ver, Deus você é Deus precisa de crer que Ele é um Deus de milagres, um Deus de promessa. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ainda com seus olhos fechados, nós vamos cantar a última canção, declarando mais uma vez que Ele é o Rei. Se isso for uma verdade na sua vida, se Ele for o seu Rei, então declare isso em forma de canção. Ninguém pode
o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Seu brilho é maior, claro, tão claro. O seu brilho é maior, claro, tão claro. O seu brilho é maior, claro, tão claro. O seu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor e todo o aplauso somente para ti, Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei hoje cedo. Você já tentou olhar para o sol de manhã? Ele está lá no alto. Você já tentou? O olho lacrimeja, né? Você não consegue olhar para o sol.
E essa música que a gente cantou agora diz assim que o brilho dele é maior do que a luz do sol. Amém? Esse é o brilho do Senhor, é o brilho que Ele usa para brilhar através de nós. Amém? Estamos aqui mais um mês diante dos elementos da Santa Ceia do Senhor. Essa ceia, esse tempo, não é um tempo específico dessa igreja. Essa ceia não é minha, essa ceia não é dessa igreja. Essa ceia é do Senhor. Então eu convido você a participar desse momento para cumprir o que Jesus diz quando Ele orienta os seus discípulos. Ele fala, toda vez que vocês comerem esse pão ou que vocês beberem desse cálice, vocês estão fazendo isso em memória de mim. Vocês estão anunciando a minha morte até que eu volte. Amém? Nós cremos que Ele voltará. Amém? Buscar a igreja. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos cantar uma canção agora. Você receba os elementos. Querido, eu vou te falar. Se você tiver pisado na bola com Deus, se você tiver com algum pecado. Tem alguém que não é pecador aqui? Amém? Tem alguém que não é pecador? Amém? Tem algum pecador aqui? Amém? Todo mundo é pecador. Amém? Nós não temos dignidade para participar de nada que seja santo. Mas esse momento é um momento que não diz respeito a mim, não diz respeito a você, diz respeito ao sacrifício de Cristo na cruz. Então participa desse momento agora, sabe? Não deixa por alguma bobeira, alguma acusação que teu inimigo está colocando na sua mente aí agora, você não participar desse momento que é tão importante na vida do cristão, na vida da igreja. Então quando a gente canta, receba os elementos aí, nós vamos participar juntos daqui a pouquinho. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que preparas para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que preparas para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue.
1 Coríntios, primeira carta de Paulo para a igreja de Corinto, no capítulo 11, no versículo 23, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, esse que está na tua mão aí, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Amém? Até aqui. Queria que você abrisse aí o teu recipiente. Segurasse na sua mão aí o suco e o pão. Elementos esses que agora representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. A palavra diz assim que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Apoiado nessa verdade, na orientação do próprio Cristo, nós nesse momento agora vamos participar juntos. Senhor, eu te louvo por esse momento, eu te louvo pela tua igreja reunida aqui, Pai, porque enquanto nós estivermos aqui como igreja, nós vamos fazer isso, Pai. Nós vamos participar desse momento para lembrar de Ti, para lembrar do Teu sacrifício, para lembrar da cruz, Pai, e sobretudo, Pai, para anunciar que o Senhor voltará, aleluia. Então nós vamos participar agora como igreja, Pai. Então esses elementos agora, Pai, são consagrados a Ti, Pai, que estão na mão dos Seus filhos, que representam agora o Teu corpo e o Teu sangue, Pai. Participe, igreja. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. aleluia, glória a Deus. Esse é o sangue que nos lava do pecado, esse é o sangue que nos traz restauração, esse é o sangue que nos traz vida. Amém? Glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez celebrando
aquele que venceu, aquele que derrotou a morte, nosso Deus, amém? Culto para celebração dele. Sempre gosto de dizer, a gente não está aqui para fazer entretenimento, a gente está aqui para louvar, engrandecer o nome de Jesus Cristo, amém? Por isso nós denominamos esse domingo como um culto de louvor e adoração a Deus. Amém. Alguns recados bem rápidos, as nossas células ainda continuam acontecendo online, tá? Essa semana ainda, estamos avaliando a possibilidade de retorno em breve, assim que possível, mas ainda continuarão acontecendo online as células. Amanhã, feriado, o Senhor nos deu um presentinho, né? Feriado na segunda-feira, é bom, né? Quem gosta de feriado na segunda aí? Amém, né? Eu estava falando que podia ser feriado toda segunda-feira, né? Toda segunda fosse feriado seria bom. Mas daí a gente não ia gostar da terça, né? Aí você fala, poxa, terça-feira, 3 dias descansando, na terça tem que trabalhar. Podia ser feriado na terça também. E aí podia ser quarta, quinta, e aí a gente ia voltar lá no paraíso. É que a gente não tinha que trabalhar, não tinha que fazer nada. Mas Deus abençoe Adão e a Eva, né? Amém? Temos que trabalhar. Mas o Senhor deu de presente para nós um feriadinho amanhã. E não haverá, amanhã nós não teremos reunião do Reviva. Você sabe que é o grupo de apoio que nós temos aqui. Nós não teremos reunião do Reviva. O resto acontece normalmente. Nós temos as células online. Temos jantar solidário na sexta-feira, acontecendo normal, tá? E o resto das atividades que vocês sabem aí que vão acontecer. Estamos no meio do nosso propósito, chegando quase na metade. 40 dias de oração até que Ele venha, que se encerra no dia 31, agora, no sábado, que nós vamos fazer uma vigília aqui na igreja. E será tremendo, será uma bênção. Amém? Quem está orando aí? Amém? Tá fácil a oração? Difícil, né? Tem dia que só pela misericórdia do Senhor. 40 dias orando no mesmo horário, não é fácil. Mas nós estamos ali fazendo isso para romper na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Como igreja, como cristão, para que Ele revele para nós os propósitos dEle. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, colocasse a mão sobre o teu coração. Senhor, meu Deus, Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti nesse momento, para que o Senhor continue aqui ministrando nesse culto, ministrando nesse tempo, ministrando no coração, nesses corações que estão sendo tocados agora, Pai. Que a Tua palavra encontre receptividade, que a Tua palavra encontre uma terra fértil para que ela possa frutificar, Pai. Abençoa em nome de Jesus a Tua igreja reunida aqui. Abençoa aqueles que estão vendo, assistindo agora esse culto, aqueles que vão assistir em algum outro momento, que Teu Espírito Santo esteja tocando e ministrando na vida dessas pessoas. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Se você crê, se você quer ouvir a voz de Deus, diz amém. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler alguns versículos, se você quiser acompanhar, fica à vontade. 1 Reis, lá no começo da Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, a versão que eu vou ler é a nova versão Almeida, atualizada. Se você quiser acompanhar, se estiver um pouquinho diferente da sua, aí não estranhe, tá? 1 Reis 19. Amém? Você não quiser ler, pode ouvir, eu vou ler bem devagar para que você acompanhe. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Versículo 4: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor,
tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E em força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Amém? Até aqui. O tema da nossa mensagem essa noite é eu e a minha caverna. Repita comigo: eu e a minha caverna. Eu e a minha caverna. Imagina o tamanho do desgosto desse homem, desse profeta do Senhor. Como ele estava ali esgotado, triste, desanimado, ao ponto de desistir da própria vida. A palavra diz que ele chegou debaixo daquela árvore e ele fala: Senhor, basta, para mim deu. Basta, eu não aguento mais. Eu quero que o Senhor tire a minha própria vida. Eu não quero mais viver. Você consegue imaginar o tamanho do desgosto daquele homem? Talvez você consiga imaginar muito bem, porque talvez você esteja numa situação similar, parecida com essa que Elias está vivendo. Um momento de extremo desgosto. Mas eu quero lembrar você que não conhece a história de Elias, e lembrar você que conhece algumas coisas que Elias tinha vivido recentemente. Lembrar quem era Elias. Quem é esse profeta aqui que se encontra num momento de tristeza, desilusão, desgosto, que quer pôr fim na própria vida, que quer que a vida dele acabe? Quem era esse homem, esse Elias? Vamos lembrar um pouquinho quem era esse homem. Pouco tempo antes desse momento que ele estava vivendo, ele profetiza em nome do Senhor que não haveria chuva naquela terra, naquele lugar que eles estavam, durante 3 anos. Ele profetizou: olha, durante 3 anos não vai chover, e durante 3 anos não cai uma gota de água naquele lugar. Então, durante esse período, o Senhor fala para ele: olha, você vai ficar vai na beira de um rio lá, e eu vou te sustentar naquele lugar. E então, durante o tempo que ele está lá, o Senhor sustenta ele de uma forma que talvez que você não possa imaginar. O Senhor manda pássaros, corvo. O corvo vai lá todo dia, de manhã e de tarde, e leva pão e carne para Elias. Todo dia. Todo dia o Senhor está sustentando ele. Imagina isso, você consegue imaginar isso? Um passarinho te levar comida todo dia, 2 vezes por dia. E o Senhor te avisar antes que esse pássaro ia te alimentar. Porque era Ele que estava provisionando aquilo. Era Ele que estava dando aquilo para Elias. Então, ele passa um tempo ali naquele lugar. E o Senhor manda ele ir para outro lugar, para um lugar chamado Serepta. E ele chega nesse lugar, e é uma passagem também conhecida. Ele encontra uma viúva com um filho. E ele fala para aquela viúva preparar para ele um pão. Elias devia gostar de pão. E aquela viúva olha para ele e fala: olha, com todo respeito, profeta, eu tenho uma porção, um pouco de trigo e um pouco de azeite, e eu vou fazer uma última refeição com esse trigo e com esse azeite. E eu e meu filho, nós vamos comer, e depois nós vamos esperar a morte, porque a fome já tinha tomado conta daquela região. Você sabe, sem chuva, nada acontece. Sem chuva não tem plantação, sem chuva não tem comida para os bichinhos, sem chuva não tem nada. Sem chuva a fome aperta. E a fome tinha já tomado conta daquele lugar. E aquela viúva fala isso para ele: olha, se eu fizer a comida, se eu fizer o que você está me pedindo, eu não vou ter nem essa última refeição com meu filho.
Então ela faz aquele pão. E a palavra diz que durante muito tempo, ele, o profeta, a viúva e o filho, eles comem daquele trigo e daquele azeite. Durante muito tempo, o Senhor então proporciona para eles viver aquele milagre diário de comer daquela porção, que era para uma refeição. Durante muito tempo, ele come aquela comida, aqueles três comem aquela comida. O Senhor sustenta ele. Mais uma vez, Elias vivendo milagres. Ainda naquele contexto ali, o filho daquela mulher morre. O filho da viúva morre. E ela ainda fala para ele: mas profeta, eu estou te ajudando e é isso que acontece comigo. Deus leva o meu filho. Então Elias ora sobre aquele cadáver. Elias ora sobre aquele jovem morto. E ele ressuscita. Depois disso, Elias volta para o rei. E o povo de Israel, nesse contexto aqui, estava naquele ciclo de se afastar de Deus, de pecar e depois se reconciliar. O povo estava naquele ciclo de queda. Afastaram de Deus, adorando outros deuses. Nesse contexto aqui, quem estava muito próximo do rei eram os profetas de Baal. Mais de 400 profetas. Então Elias volta. E ele fala para o rei: olha rei, eu tenho um desafio. Chamo todos os seus profetas de Baal. Nós vamos fazer um altar. Nós vamos queimar um novilho ali naquele altar. Só que nós vamos, o Deus que manda fogo do céu e queimar o novilho, esse será o Deus de Israel. Você consegue imaginar isso? Então os profetas de Baal oram e nada acontece. Eles ficam naquele contexto e imagina todo o povo olhando, esperando ver o que ia acontecer. Todo o povo de Israel ali, esperando ver o que ia acontecer. Qual Deus que responderia ao profeta ou aos profetas? E o povo e os profetas de Baal oram e nada acontece. Então Elias: agora é minha vez. Elias, antes de orar para o Senhor, ele pede para que aquelas pessoas molhem aquele altar que ele tinha consagrado, que ele tinha preparado para sacrificar o novilho. Então eles vão lá e jogam água. Você já tentou pôr fogo em madeira molhada aí? Alguém já tentou pôr fogo em madeira molhada? Eu já tentei. Não pega de jeito nenhum, né? Você joga uma gasolina lá e pena para pegar. Então Elias manda molhar a madeira. Olha que loucura. E ele manda molhar uma vez, manda molhar 2 vezes, ele manda molhar 3 vezes a madeira. E então ele ora. E o Senhor derrama fogo do céu e queima aquele novilho, queima aquele altar. E ele fala: agora vocês estão vendo que existe um Deus em Israel. Existe um Deus em Israel. Pouco depois disso, ele mata todos os profetas à espada. Todos os profetas de Baal. E ainda nesse contexto que nós lemos aqui hoje, o Senhor manda um anjo acordar ele e mais uma vez o alimenta com pão. 2 vezes. Nós lemos aqui agora, né? O anjo vai lá, incomoda ele: acorda aí, tem um pão aqui. Então, querido e querida, você pode olhar para a vida desse homem e pensar: é impossível que um cara que viveu todas essas experiências, que um cara que desfrutou de tudo isso, desse sobrenatural, dessa loucura, é impossível que um cara desse desanime. Eu lembro que tem um grupo aí de teatro, um grupo de humor, chama Os Melhores do Mundo. E eles têm uma sketch que é do Joseph Klimber. Então é um cara, alguém já viu? Hã? É bem engraçado, se você não viu, bate lá e assiste. Ele tem um cara que é o Joseph Klimber. E ele vai acontecendo uma série de coisas com ele na vida, sabe? Ele perde um movimento do corpo, ele perde uma mão, ele perde a fala, ele fica aleijado. E cada vez que acontece uma coisa com ele, o cara fala assim: qualquer um ficaria desanimado, qualquer um ficaria desmotivado, mas não esse homem, Joseph Klimber. Talvez é o mesmo pensamento que nós temos de Elias.
Você vai pensar assim: nossa, esse é o profeta. Esse profeta é aquele que a palavra diz que ele não morreu. Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Esse cara viveu tudo isso. Ele experimentou todo esse milagre, tudo isso que é sobrenatural. Você já orou e desceu fogo do céu na tua frente? Alguém aqui já fez isso? Alguém já foi alimentado por pássaros aqui durante dias? Alguém já orou por alguém no caixão e a pessoa ressuscitou? Olha cada coisa que esse homem viveu. Olha cada experiência que esse cara teve. E aí você vai pensar: mas Elias estava querendo morrer, mas Elias estava cansado, Elias estava depressivo, Elias estava pensando em desistir. Eu te respondo: sim, sim, sim. Sabe por quê, querido? Elias tem algo em comum comigo e com você. E é a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite: somos humanos. Somos humanos. Essa humanidade que nós temos, que nos torna assim, tão vulneráveis, tão falíveis. Essa humanidade que nós temos, o fato de sermos humanos, é que faz com que essa vida nossa seja uma montanha russa. Tem aquele dia que você acorda e olha para o sol, ele está mais amarelo, ele está mais radiante. Você olha para o céu, está mais azul, está tudo muito bonito, tudo muito bom. E você olha para a sua vida e fala: meu Deus, como eu sou abençoado. E de repente, a gente se abate. E de repente, você está querendo a morte, desejando a morte, como Elias estava, querendo morrer. Um recadinho da Jezabel para Elias fez com que ele tivesse medo de morrer. Um recadinho da Jezabel. Ele já tinha vivido tanta coisa com Deus, mas um recadinho da mulher do rei, dizendo que ia matar ele, fez com que desencadeasse nele toda essa tristeza, toda essa vontade de que a vida termine. Porque nós somos humanos. Nossa essência é essa. Somos falíveis, somos frágeis, nós somos limitados. A gente recebe um recadinho da Jezabel, recebe um recadinho desse, e parece que se instaura na nossa cabeça aquela nuvem preta. Tá tudo bem com todo mundo, mas você olha em volta, tá todo mundo alegre, feliz, mas você olha para você e você não consegue enxergar alegria em nada. Tudo fica ruim, nublado. Sabe quando você usa aquele filtro preto e branco na sua foto? Tá tudo assim, fica tudo assim. E talvez você saiba exatamente do que eu estou falando, porque você está vivendo isso. Mas é interessante, querido, que o que desencadeia tudo isso na vida de Elias é a segunda coisa que eu quero te falar, que é o medo que me faz esquecer quem é o meu Deus. O medo que me faz esquecer quem é o Deus que eu sirvo. O medo que me faz esquecer quem é Deus. Ontem nós estávamos aqui numa noite totalmente com Deus, com os jovens, uma bênção. E eu falei sobre Pedro, quando ele está com os discípulos no barco, e Jesus vai ao encontro deles, e eles pensam que é um fantasma, e Pedro fala: se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí. Então Pedro pula no mar e começa a caminhar, começa a andar sobre as águas, mas a palavra diz que ele teve medo. Ele olha em volta e ele tem medo. Então, o medo que ele tem faz com que ele afunde. E diz assim que ele grita: socorro! Socorro! E Jesus imediatamente lhe estende a mão.
Elias teve uma atitude um pouco diferente. Elias quis fugir. Elias vai para o deserto, querendo fugir. A palavra diz assim, no versículo 3, que Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E Elias estava com tanto medo, que ele esquece quem estava agindo através dele. O medo faz com que Elias esqueça quem é o Deus que ele serve. Ou talvez Elias estava começando a achar que a obra que estava sendo realizada através dele, era ele mesmo que estava realizando. Sabe? Então ele esquece que quem realiza, quem faz é Deus. O fato é que Elias recebe aquele recadinho daquela mulher. Um homem que já tinha orado, o fogo tinha caído. Um homem que já tinha orado sobre um cadáver, ele tinha ressuscitado. O homem que tinha sido alimentado por pássaros. Ele recebe um recado de uma mulher, dizendo que ia matar ele, porque ele estava fazendo a obra que não era dele, era a obra de Deus. E ele fica com medo. Fico pensando que se Elias tivesse parado um pouquinho para pensar, ele tinha estendido a mão para o lado da onde tinha vindo o recado e Jezabel tinha caído morta lá. Mas ele teve medo. Por quê? Porque somos humanos. A humanidade é isso que faz com que a gente seja esse ser tão frágil. E Elias esqueceu que ele estava fazendo por Deus. Ele esqueceu que ele estava agindo por Deus. E o medo que me faz esquecer, o medo que faz eu esquecer quem é o meu Deus, esse estado de medo que a gente vive, essa desilusão, chega ao terceiro ponto que eu quero te falar nessa noite. Quando a gente está nessa condição, desistir parece ser a melhor opção. Desistir parece ser a melhor opção. Por quê? Quando eu desisto, a minha preocupação acaba. Quando eu desisto, o meu comprometimento com aquela causa, o meu comprometimento com aquilo acaba. Quando eu desisto, então eu não tenho mais que me preocupar. Quando eu desisto, eu paro de sofrer. E geralmente, quando eu desisto, eu encontro alguém culpado pela minha desistência. Quase nunca sou eu. E aí, eu quero entrar na caverna. Por isso que eu falei que o tema dessa mensagem é eu e a minha caverna. Muitos de nós aqui temos as nossas cavernas. Você pode falar, o que é isso? Como assim, pastor? Sabe quando você não quer falar com ninguém? Sabe quando você não quer ver ninguém? Quando você não quer ouvir ninguém? Quando você quer ficar sozinho? Então você entra na caverna. E nós temos as nossas cavernas. A gente quer ficar isolado. Era exatamente isso que Elias queria fazer. Elias queria ficar sozinho. Elias queria ficar ali, ele com ele mesmo. Ele estava tão abatido, estava tão triste que ele só queria a caverna, como muitas vezes a gente faz. Entra na caverna e fica lá. E olha que interessante, Deus não impede Elias de entrar na caverna. Ele não impede, assim como ele não impede eu e você de às vezes entrarmos na caverna. Porque Deus respeita e Ele entende a nossa humanidade. Ele sabe que a gente é fraquinho. Ele sabe que a gente carece da misericórdia e da graça dEle a todo instante. Então Ele não impede que Elias entre na caverna. E eu tenho certeza que essa palavra, essa noite aqui, é para você que se encontra dentro de uma caverna. Porque tem gente aqui essa noite que está na caverna.
E tem gente que entrou na caverna e está na caverna há muito mais tempo do que Elias passou. Elias passou uma noite na caverna. E talvez você está na caverna há 1, 2, 3, 4, 5, 10 meses, anos na caverna. E o Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso. E a gente chega no quarto ponto que eu quero te dizer nessa noite. Saia da caverna. Saia da caverna. No versículo 9, diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo dentro da caverna ainda? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Por que você está se isolando? Sabe por quê? O Senhor sabe que dentro da caverna é mais difícil de falar com você. O Senhor sabe que dentro da caverna é mais difícil de você receber a mensagem que Ele quer te entregar. O Senhor sabe que dentro da caverna, o recado da Jezabel, aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, aquilo que te tirou a esperança, aquilo que te impulsionou a desistir, Ele sabe que você vai ficar remoendo aquilo dentro da caverna, sabe? Como a gente fica. Ah, por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu sou assim? Por que minha família é assim? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? E você ficar remoendo aquilo ali dentro da caverna. Porque na caverna está escuro. Na caverna você não consegue enxergar nada. Você só consegue olhar para dentro de você. E aí dentro da caverna você fica remoendo essas coisas que te machucam, que te ferem. Por isso que o Senhor falou para Elias e está falando para você hoje: saia da caverna. Saia da caverna. Saia da caverna, porque eu quero falar contigo. Saia da caverna, porque é escuro na caverna. Eu não sei o que te levou para dentro dessa caverna. Eu não sei quanto tempo você está dentro dessa caverna. Mas eu sei que o Senhor quer que você saia dessa caverna nessa noite. Porque eu vou encerrar chegando na quinta coisa que eu preciso te dizer. Ouça a voz de Deus. Ele tem propósito com você. Mesmo aí dentro da caverna. Mesmo quando Elias estava lá dentro da caverna, tinha pensado em desistir, tinha pedido a morte. Deus ainda tinha propósitos para realizar através da vida de Elias. No versículo 10, logo depois que o Senhor pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Ele responde assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão tentando tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um sussurro, um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se na entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu novamente: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e estão tentando me tirar a vida. O Senhor responde: chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá,
como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus quer que você saia da caverna. E para sair da caverna aqui, o Senhor poderia ter falado com Elias de várias formas. A palavra diz que veio um vento que fendia as rochas, que balançava aquele lugar. Mas diz assim que o Senhor não estava no vento. E depois veio um terremoto. E o Senhor não estava no terremoto. E depois veio um fogo. Mas Deus também não estava no fogo. Se o Senhor falasse com Elias através do vento impetuoso, daquele vento forte, talvez Elias teria medo. Elias estava fragilizado. Se o Senhor falasse com ele no terremoto, provavelmente não surtiria muito efeito. Ele estava com medo, cansado. E mesmo através do fogo, que Elias bem conhecia, talvez não teria efeito. Deus reconhece a nossa humanidade. E Ele sabe que tem momento que você precisa ouvir, é um sussurro do Senhor. Então a palavra diz que Ele ouviu um som como de um sussurro. E lá estava a voz do Senhor para falar com ele. E o Senhor diz: Elias, saia daqui. E ele responde o Senhor: olha, eu estou aqui porque Israel pisou na bola, derrubaram seus altares. Ele tinha uma justificativa plausível. Ele tinha algo que realmente justificava ele estar se sentindo daquele jeito. Para ele, o Senhor nem discute com ele. O Senhor fala: sai daí, vai lá, unge um novo rei para Israel, unge um novo rei, unge um sucessor, vai trabalhar. Eu ainda tenho propósito com você. Mesmo que você esteja, querido, isolado dentro da caverna, o Senhor está te falando essa noite: eu tenho propósito com você. Eu tenho propósito contigo. Chegou a hora de sair da caverna. Chegou a hora de sair desse momento que você está aí, dessa dor, dessa depressão, dessa tristeza, desse esgotamento físico, espiritual que você está vivendo. É hora de sair, o Senhor está te chamando. Sai daí. O que você está fazendo aqui? O Senhor ainda tem propósito com a tua vida. O Senhor ainda tem propósito com você. Quero chamar o pessoal do louvor. Queria que você ficasse em pé no teu lugar. Glória a Deus. Eu queria que você, querido, fechasse seus olhos agora. Talvez esteja tudo bem e essa palavra não foi para a tua vida, mas Deus usou ela para lembrar algumas coisas que Ele já fez em você e através de você. Mas talvez nós estamos aqui com algumas pessoas que estão enfiadas dentro da caverna. Algumas pessoas que estão tristes dentro da caverna. E o Espírito Santo está sussurrando para você:
Senhor ainda tem propósito com você. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, Quem luta e quem faz a obra é Deus. nosso Deus é Deus que faz a obra. vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalece. Aleluia. O Senhor quer te lembrar quem Ele é. Nada irá Lembrar você que a obra é dele, é Ele quem faz. Só adora o Senhor agora, porque a hora chegou o momento de você sair da caverna. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adorarmos.
Você, querido, você que se encontra na caverna, Espírito Santo conhece, sabe. Deus está te chamando para sair da caverna nessa noite. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar juntos agora. O Senhor não te quer na caverna, Ele respeita o teu tempo, mas Ele não quer que você permaneça aí, porque Ele ainda tem propósitos contigo. Espírito Santo, agora eu peço, Pai, assim como o Senhor estava presente, agindo lá na vida de Elias, naquele momento em que ele quis desistir, naquele momento de caverna, Pai, eu peço que o Senhor venha agora sondar esses corações, Pai, que estão querendo essa noite sair da caverna, Pai. Que a tua voz, que o teu sussurro venha agora, Pai, e que o teu sussurro, a tua voz venha trazer restauração, que o teu sussurro, que a tua voz venha trazer cura, que o teu sussurro e a tua voz venha restaurar a esperança dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, eu repreendo agora todas as cadeias, tudo aquilo que tem aprisionado os teus filhos na caverna, Pai. Espírito Santo, ministra agora e completa a tua obra na vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tem gente que saiu da caverna aqui essa noite, e o Senhor já está colocando missão, o Senhor já está colocando propósito no teu coração. Ele está restaurando propósitos, Ele está restaurando sonhos. Não deixe de cumprir aquilo que o Espírito Santo colocou diante de você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja contigo agora e para sempre. Vá em paz e cumpra os propósitos que Deus tem contigo. Deus te abençoe.